Pois bem, hoje sábado, dia 5 de abril de 2025, da quarta semana da quaresma. Estou aqui com o evangelho do dia para nós conversarmos um pouco a respeito, meditarmos um pouco. O evangelho está no livro de João, no capítulo 7, no capítulo 7 e dos versículos de 40 a 53. Ouça agora o Evangelho do Dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus e lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és Galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Momento de reflexão. Pois bem, hoje sábado, dia 5 de abril de 2025, o evangelho de hoje, já aproximando da Semana Santa, onde vai chegar o dia das autoridades que não concordavam com Jesus, que não acreditavam, que não queria que ele fosse o Messias, o enviado de Deus. Vai chegar o dia deles o matarem, Fato que vai acontecer na Semana Santa é apenas é um fato que já aconteceu há 2000 anos atrás, mas a igreja relembra este acontecimento a cada ano, que é no período da quaresma até a Semana Santa. Este acontecimento que houve há 2000 anos atrás, O evangelho que nos é apresentado neste sábado da quarta semana da quaresma narra um momento crucial na vida de Jesus, quando divisões e debates fervorosos surgem entre o povo sobre a identidade de Jesus e o seu messianismo. Os fariseus e os principais sacerdotes estavam divididos, Alguns reconheciam os ensinamentos e sinais de Jesus como vindo de Deus, enquanto outros não, permaneciam resistentes. Esse texto ressalta a importância da abertura do coração como movimento essencial para acolher a verdade trazida por Jesus.
Enquanto alguns estavam prontos para recebê-lo, outros permaneciam presos a tradições e interpretações distorcidas. Irritados com o impacto das palavras de Jesus sobre a multidão que gostavam de ouvi-lo, os líderes religiosos enviaram guardas para prendê-lo. No entanto, os guardas, impressionados com a autoridade de Jesus, retornaram sem detê-lo, o que causou ainda mais indignação entre os chefes religiosos, Nesse contexto, Nicodemos, um fariseu respeitado e membro do Sinédrio, que admiravam Jesus, levanta uma questão importante. Porventura, a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele faz? Essas palavras refletem a necessidade de justiça e imparcialidade, sugerindo que Jesus deveria ser ouvido antes de ser condenado. No entanto, os argumentos de Nicodemos não convenceram as autoridades e ele acabou sendo insultado. Essa passagem do Evangelho nos chama a atenção para a importância de ouvir e compreender antes de julgar as pessoas, Nicodemos representa todos aqueles que estão dispostos a questionar e buscar a verdade, enquanto os líderes religiosos representam os que se mantêm rígidos, fechados ao novo. O texto também destaca a autoridade de Jesus e a inevitável polarização provocada por suas palavras, mostrando como ele ainda hoje confronta estruturas estabelecidas com sua mensagem de amor e justiça. Diante dessas narrativas, somos desafiados a permanecer sempre abertos ao diálogo e à abertura sincera pela verdade. É o momento, Neste momento, o circo vai se fechando contra Jesus, Jesus que vai ser morto logo mais na Semana Santa, mas ele vai ressuscitar, no terceiro dia. Na sexta-feira ele morre às 3 horas da tarde, na sexta-feira santa, Aí no domingo de Páscoa ele ressuscita, ou seja, ele já ressuscitou, ele está aqui no meio de nós. O que precisa haver em nós é mudança, é conversão, é cumprir com os ensinamentos que nos é propostos, que a igreja nos propõe a gente a praticar com mais frequência, com mais intensidade, para nos prepararmos melhor para esse acontecimento que houve há 2000 anos atrás, que é a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Então, crendo nisso que Jesus ressuscitou, pondo em prática os seus ensinamentos, os mandamentos, principalmente vivenciando aquilo que ele viveu, praticando aqui nessa terra, dando-nos o exemplo, ensinando-nos, que é servir, que é fazer a caridade, que é ter amor, que é orar, que é rezar. Então, fazendo isso sem hipocrisia, sem se para se amostrar, ou seja, com amor ao próximo, à comunidade, a nós mesmos, Então a gente vai ressurgir também, vai ressuscitar. O nosso dia vai acontecer, de nós também ressuscitar, assim como ele ressuscitou dos mortos, Se a gente não crê nisso, se a gente se deixa ser levado por as ilusões do mundo, então a nossa fé é vã, é morta,
tudo que a gente faz na nossa vida cristã, na nossa caminhada de igreja, será tudo perdido, será tudo em vão, se a gente não crê que o Cristo ressuscitou e que Ele está no meio de nós, fazendo este apelo de conversão todos os dias para nós, né? Pedindo a nossa mudança. É um tempo da gente fazer uma revisão de vida, rever o que é que tem de errado. Se a gente já faz as coisas boas, né, que merece a salvação, que merece ser acolhido por Deus no dia, quando chegar o nosso dia, né? Então é preciso mudar ainda mais, né? Então a mudança, a conversão, ela é diária, é todos os dias. Não é só dizer que eu sou católico, que eu sou crente e pronto. Isso é uma luta diária, é todos os dias. Então oração, caridade e jejum são 3 atitudes religiosas, 3 práticas religiosas que nos preparamos melhor para este fato, este acontecimento, este fato que houve há 2000 anos atrás, mas que o Cristo está aqui no meio de nós, em espírito e verdade. Basta nós aderirmos a este projeto de salvação trazido por Ele. Pois bem, e não criar essa divisão, que houve esta divisão entre eles, né? Uns acreditavam que ele era o Messias e outros não. Já queriam era prender ele, né? Já mandaram guardas para trazê-lo como preso, né? Mas até os guardas não queriam, não fizeram isso nesse tempo, nesse dia, porque até eles não encontraram motivo para prendê-lo. Mas os chefes dos sacerdotes, os fariseus, eles não querem saber disso. Eles vão matá-lo, condená-lo inocentemente na Semana Santa, né? Que a gente relembra este acontecimento que houve há 2000 anos atrás, mais ou menos. Eles vão matar ele pregado na cruz, inocente, veio trazer a vida, veio trazer a salvação, mas eles não o aceitaram, como muitos do mundo de hoje não aceitam até hoje. Para muitos do mundo de hoje, preferem soltar o Barrabás, que são os bandidos, que representam os bandidos deste mundo, né? As pessoas do mundo que ensinam a mentira, que ensinam as coisas erradas, né? As coisas do mundo, e ensinam também a desviar disso aqui, dessa verdade que é Jesus. Então muitos preferem soltar Barrabás e deixar Jesus preso, né, na cruz. Um bom dia, um bom sábado, tudo de bom. Sou Givaldo Raimundo de Almeida, aqui de Carnaíba. Que tenhamos um bom final de semana, tudo de bom, e até a próxima, se Deus quiser.